Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula de geografia. Aqui, professor Daniel Garcias. E nós vamos fazer a nossa última aula, o quarto vídeo, para conversar um pouco sobre indústria. Nos primeiros vídeos nós falamos sobre fatores locacionais da indústria, processo de industrialização do Brasil, concentração e desconcentração industrial. E hoje nós vamos para a última aula que fala a respeito de tecnopolos e parques científicos. Vamos lá então, meus queridos. Primeiro ponto, como já conversamos anteriormente, nós chegamos à conclusão que as indústrias não estão onde estão por acaso. Agora, nós vamos perceber alguns aspectos de um ponto específico de indústrias e empresas que fazem parte de algumas dos setores que tiveram destaque na terceira revolução industrial. Estes são os chamados parques tecnológicos ou tecnopolos. Vamos revisar uma coisinha? Nós falamos aqui que na terceira revolução industrial nós tivemos especialmente esta ocorrência concentrada em países desenvolvidos. Que tipo de ocorrência? A ocorrência envolvendo indústrias de tecnologia, indústrias que desenvolvem equipamentos ligados a inovações tecnológicas, investimentos baseados em pesquisa e desenvolvimento. Toda essa tecnologia que a gente vislumbra hoje não é construída por acaso. Ela é fruto de muito investimento, tanto público quanto privado. E neste caso, nós temos o surgimento de uma estrutura chamada tecnopolos. Então, pegue esta palavra, tecnopolo. O que é um tecnopolo? O que é isso? Do que a gente está falando? Nós estamos falando de polos de desenvolvimento de tecnologia. Como é que eu tenho um polo de desenvolvimento de tecnologia? Dá para desenvolver tecnologia de maneira industrial, de maneira em série? Sim. O que você precisa fazer? Você precisa de centros de ensino, você precisa de centros de pesquisa, você precisa de empresas e precisa do Estado. Então, basicamente, o governo, quando investe em educação, ele está formando profissionais que vão atuar na pesquisa. Esses profissionais que atuam na pesquisa podem atrair para essas áreas empresas. Empresas que sabem, empresas que atuam no setor de tecnologia e que precisam desta mão de obra qualificada. Nós falamos em algumas aulas atrás sobre substituição da mão de obra por tecnologia. Lembram disso? Um dos pontos que nós falamos é trabalho, profissões, funções que fazem atividades repetitivas e muito simples tendem a ser substituídas por máquinas. No entanto, pesquisadores, pessoas que trabalham na inovação, no controle dessa inovação, no desenvolvimento dessa inovação tecnológica, essas até o momento não são substituíveis por tecnologia, porque eles desenvolvem tecnologia. Então tá aí uma importância para você, né, da educação, de investir nos seus estudos, de se formar, de buscar uma formação superior, de atuar em alguma área em que você perceba que pode contribuir com a inovação. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o mercado, os empregos, veem necessidade para esses profissionais qualificados, as pessoas também precisam e têm muito a contribuir atuando nessas áreas. Então vamos aqui só um exemplo aqui dos Estados Unidos da América, tá bom? Bom, aqui vocês estão vendo uma fotografia de uma área chamada Vale do Silício. Ela fica nos Estados Unidos da América, na região da Califórnia. E compõe, podemos dizer, o principal tecnopolo do planeta. Mais uma vez, aqui nós vamos ressaltar o que nós acabamos de falar. Investimentos públicos e privados,
parceria dos centros de ensino e das indústrias. Por que as indústrias vêm para cá? Por que elas resolvem se instalar nesse local aqui? Por que elas resolvem se instalar nessa região que nós conhecemos como Vale do Silício? Já vai aparecer para você. Elas se instalam aí porque sabem que aí vai ter muitas universidades, vai ter muita gente estudando, muitos profissionais qualificados que vão atuar no desenvolvimento tecnológico, né? Aqui, por exemplo, você está vendo um camarada chamado Bill Gates. Ele é dono de uma das grandes indústrias de tecnologia chamada Microsoft. Ao lado dele aí você está vendo Steve Jobs, já falecido, mas que foi um grande investidor e empreendedor na Apple, né, que produz o iPhone, que produz o MacBook, vários aparelhos ligados à tecnologia. Aqui também temos Mark Zuckerberg, dono do Facebook, Instagram, WhatsApp, todas essas redes sociais que muito provavelmente, inclusive, você usa alguma delas, né? E estes empresários, e não só eles são exemplos, mas muitos outros instalaram as suas empresas, instalaram suas sedes nessa região aqui, ó. Essa regiãozinha a oeste dos Estados Unidos da América, chamada Vale do Silício, ou o Sunbelt estadunidense. Sunbelt, que você está vendo a palavrinha. Por que eles instalaram nesse local? Alguns deles, né, inclusive aqui como Mark Zuckerberg, vieram desses locais. Eles eram estudantes e que se transferiram para essas regiões e ali desenvolveram pesquisa e desenvolveram empresas e cresceram em inovações tecnológicas. Os demais também. Por que eles colocam as empresas nesses locais? Porque sabem que lá vai ter mão de obra qualificada. Lembra dos fatores locacionais que nós estamos falando desde sempre? Esses fatores locacionais que nós falamos várias vezes, matéria-prima, mão de obra barata, incentivo fiscal, nesse caso nós estamos falando de mão de obra qualificada. Então, para uma empresa de tecnologia de ponta, por exemplo, é importante estar próximo de onde há mão de obra qualificada. Agora, nós também falamos que hoje a produção é fragmentada. Uma empresa de tecnologia pode montar o telefone lá na China, pode montar o aparelho lá na Ásia, mas ela vai desenvolver, a etapa de desenvolvimento vai estar lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde tem mão de obra qualificada. Entenderam aí essa jogada? Isso é muito importante, isso é muito interessante para nós na compreensão dos fatores que levam e que trazem importância para a geografia na análise das indústrias. Tudo bem? Vamos continuar aqui então. Bom, esta região, como eu falei para vocês, ela nos serve de exemplo. Essa área é chamada de Sunbelt dentro dos Estados Unidos da América. O Sunbelt é uma região que estava próxima de grandes centros universitários. Centros universitários, notadamente, tem pessoas estudando, esses estudantes estão lá se formando, se graduando, se qualificando, e por esse motivo são mão de obra que atrai as indústrias de tecnologia. Então, quando se olha nos Estados Unidos, por exemplo, a região Nordeste, essa área que eu vou circular aqui, ó, essa região que eu estou circulando de preto, aqui estão indústrias mais tradicionais, siderurgia, petroquímica, montagem de automóveis. Mas quando você olha esta região que está circulada, o Vale do Silício, aqui a região também do sul dos Estados Unidos, são áreas que centros universitários atraem indústrias de tecnologia de ponta e por este motivo são desenvolvedores de tecnologia na área da informática, na área da robótica, na área da biotecnologia, na área aeroespacial. Aqui nessa regiãozinha do Texas, aqui, ó, nós vamos ter o Centro de Desenvolvimento da NASA. Você já deve ter ouvido falar em NASA, né? Ônibus espacial, viagem ao espaço, satélites estão colocadas nessa região e com proximidade de mão de obra tecnológica. Aqui também nós temos Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Shell,
né? Nós temos uma cidade, vocês estão vendo aqui, muito pequenininha na fotografia, vou tentar deixar até maior aqui para vocês, a cidade de Houston, né? Cidade de Houston, que é um polo tecnológico, é um parque científico. E isso é muito importante para a atividade industrial. Bom, então esses parques científicos, esses tecnopolos, eles ocorrem especialmente, agora presta atenção, especialmente, não é exclusivamente, especialmente em países desenvolvidos. E no Brasil, professor, no Brasil a gente tem tecnopolos também? Olha, igual nos Estados Unidos não temos. Mas nós temos aqui também parques científicos, locais onde há desenvolvimento de centros universitários e atuação em conjunto com empresas. Bota na sua cabeça, precisou falar de tecnopolo? Tecnopolo, tecno, desenvolvimento de tecnologia. Para desenvolver tecnologia, precisa de mão de obra qualificada, centros universitários, junto com empresas e o governo, porque é o governo que investe nessas instituições de ensino, nessas instituições de formação profissional. Beleza? Vamos olhar aqui então alguns parques científicos do Brasil. Aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês. Nós temos em São José dos Campos, um dos principais tecnopolos do país. Eu acho que eu arrisco a dizer até que é o principal tecnopolo, o principal parque científico do país. Aqui vocês estão vendo, né, estudantes num laboratório lá de São José dos Campos, que é ligado à tecnologia aeroespacial, aviões, a tecnologia aeroespacial e a tecnologia militar. Lá nós temos um instituto, um centro de ensino, uma universidade chamada ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica. O ITA, você estuda, faz uma prova muito difícil, muito concorrida e consegue estudar lá. Estudando lá você vai ter contato com esses laboratórios e muito provavelmente será mão de obra qualificada no desenvolvimento de tecnologia, que será aproveitada pelas empresas. Ali tem uma empresa muito especial no Brasil chamada Embraer. A Embraer é a nossa empresa de aviação, eles fazem aviões, eles fazem jatos comerciais. E olha só, a Embraer, ela vai para onde? Ela vai lá para próximo do ITA, onde ela sabe que vai ter mão de obra qualificada para desenvolver tecnologia que vai ser incorporada nos seus aviões. Então, olha, não pense que no Brasil não tem tecnopolo. Aqui nós temos. Trouxe aqui outro exemplo, que é a Universidade Federal de São Carlos. Universidade Federal de São Carlos. O que nós temos nessa universidade? Nós teremos vários laboratórios na área de mecânica, na área de química fina, na área de mecânica de precisão. Então, mais uma vez aqui aparecem o quê? Universidades e empresas. Empresas e universidades vão investir em desenvolvimento de tecnologia. Tá certo? Bom, é só aí? Não. Os tecnopolos, eles reorganizam o espaço. Vamos entender como? Como um tecnopolo pode reorganizar o espaço? Como que ele pode reconfigurar o espaço? Aqui, mais uma vez, vocês estão vendo São José dos Campos. Agora eu não estou mostrando o ITA, agora eu estou mostrando o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Faz satélite, monitoramento de sensoriamento remoto, imagens de satélite, da mesma forma, desenvolvimento de tecnologia. Como que a existência de um polo de tecnologia muda um espaço? Como que reconfigura o espaço? É simples. Você coloca lá uma universidade. Essa universidade vai atrair estudantes. Começa a vir mais gente para essas cidades porque você colocou lá um tecnopolo. Esse tecnopolo vai atrair empresas. Essas empresas sabem que lá vai ter mão de obra qualificada. Então elas transferem as suas estruturas para lá. Aqui você está vendo uma foto de São José dos Campos antes e depois. A cidade totalmente modificada. Óbvio, você fala, pessoal, muita cidade se modificou nos últimos 40 anos. Você está correto. No entanto, esta modificação em São José dos Campos está intimamente ligada com a existência de um tecnopolo. Então você coloca lá o tecnopolo, vem as empresas. Essas empresas começam a ter mais demanda por infraestrutura. Você precisa de vias, rodovias, você precisa de energia. Então a infraestrutura aumenta.
você atrai mais estudantes, criam-se cidades universitárias, tem mão de obra qualificada. Com mão de obra qualificada, atrai mais gente para estudar nesses locais, mais gente para morar nesses locais e mais empresas, porque essas empresas sabem que vão encontrar mão de obra qualificada lá. Então, nesse processo, a economia fica mais dinâmica, porque aqui nós estamos falando só das pessoas que estão indo lá para os polos de tecnologia. No entanto, pensa comigo, a cidade está crescendo, tem mais gente vindo para lá. As empresas estão se colocando nessa cidade, está aumentando a infraestrutura. Logo, precisa de mais uma padaria, precisa de mais um supermercado, precisa de mais uma oficina mecânica. A economia vai se dinamizando. Aumenta os comércios, aumenta os serviços, em função de ter colocado lá um polo de tecnologia, em função de ter colocado lá uma universidade, um centro de formação, que por sua vez vai atraindo outras participações de mão de obra, né? Então há uma dinamização da economia no setor terciário. Nós temos aí redes hoteleiras, nós temos indústrias de tecnologia, o comércio local, né, a gente acabou de falar, padaria, o supermercado, mecânica, empreendimentos diversos, salão de beleza, locais de festa, enfim, em função de um crescimento urbano que vem da instalação de um tecnopolo. Isso é sensacional, muito interessante, importante também para a gente entender que as coisas não estão no espaço por acaso, elas não estão naquele local por um acaso, por um acidente. Faz parte de um planejamento e de um efeito de uma transformação espacial. Vamos olhar aqui o mapa do Brasil, esse aqui é o mapa, ó, de todos os nossos parques científicos, considerando as universidades e institutos federais, lá em 2013. Aqui você está vendo em rosinha, universidades federais. Em verdinho, você está vendo parques em operação. Em roxinho, parques que estão em implantação. E em marronzinho, parques que ainda estão projetados, que ainda nem foram construídos. Tá bom? Professor, mas então é muito. Aqui no Brasil tem muito parque tecnológico. Mais ou menos, porque aqui nós ainda não temos uma estrutura tão grande quanto lá o Vale do Silício nos Estados Unidos. Mas temos sim muitas universidades, muitos institutos federais, universidades federais, em sua maioria públicas, ou seja, investimento do governo, que estão atuando e atuam em trabalho no desenvolvimento de tecnologia. As universidades geralmente têm laboratórios. Esses laboratórios desenvolvem pesquisa. Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, nós vamos ter na UNB, Universidade de Brasília, né, centros de pesquisa, desenvolvimento, inclusive tecnológico. Quando você olhar nesse mapa, você vai perceber uma coisa, ó, esses números dentro das marcações são números que representam a quantidade de laboratórios nessas universidades. Você vai notar que, por exemplo, olha quando a gente olha aqui em São Paulo, 39, olha quando vem em Minas Gerais, 28, Rio Grande do Sul, 22, Paraná, 15, Santa Catarina, 15, Rio de Janeiro, 20. Você tem números consideravelmente grandes. Quando você vem para Goiás, Distrito Federal, 6, 3. Quando você vai para Amazonas, 4. Acre, 2. O que isso significa? Significa que nós temos mais parques científicos, eles estão concentrados aqui, ó, sudeste do Brasil e sul. No mesmo lugar que a gente tem concentração de indústrias. Você está vendo como tudo se encaixa? Nós temos mais indústrias no sul por causa daquela época do café. Infraestrutura, ferrovias que foram criadas. Lá nós temos mais indústrias, temos também mais universidades, temos mais tecnopolos. Isso está tranquilo para você? Espero que sim. Então vamos reafirmar isso. A região sudeste e sul concentra a maior parte dos parques científicos e tecnológicos do país. Quando a gente olha isso num gráfico, vê comigo aqui, ó, região sudeste, ela tem 40% dos nossos tecnopolos. A região sul tem 37%. Se a gente somar isso daqui, vai dar quase 80%. Vamos até arredondar aqui, ó, 80% dos nossos tecnopolos estão na região sudeste e região sul.
Interessante, né? Mais uma vez, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, demonstrando que a presença de indústria nessas regiões é extremamente considerável e é extremamente relevante também, certo? Aqui eu trouxe até para vocês, inclusive, alguns tecnopolos só para que a gente veja. Olha, aqui na cidade do Recife, por exemplo, nós temos aqui o Porto Digital, fica no Recife, Universidade Federal do Pernambuco, e nós temos lá a área de desenvolvimento de tecnologia. São Pedro Valley, polo de tecnologia que fica em Belo Horizonte. Nós temos Parque Tecnológico do Rio de Janeiro, nós temos Parque Tecnológico em São José dos Campos, que eu mostrei para vocês lá, da ITA, do INPE, de desenvolvimento de tecnologia aeroespacial aqui no Brasil. Temos a Tecnopuc, no Rio Grande do Sul, que é ligada à Pontífice Universidade Católica. Temos o Sapiens Park, lá em Santa Catarina, e esses são só alguns exemplos. Vocês viram que nós temos vários parques tecnológicos no país. Não significa que hoje não existam problemas. Esses estudantes, pensa, quem é estudante, ele vai ter que se dedicar à pesquisa, é muito trabalhoso, muitas vezes o trabalho deles é a pesquisa, e isso depende de investimento do governo, do pagamento de bolsas de estudo, e nem sempre o governo paga essas bolsas. Se você olhar agora, por exemplo, está tendo corte em bolsas de estudo, isso afeta esses estudantes e afeta o desenvolvimento da pesquisa no país, o que pode afetar nossa capacidade de inovação tecnológica. Sem inovação tecnológica nacional, nós nos tornamos dependentes daquela tecnologia que vem sempre de fora, das empresas que vêm sempre de fora, e não temos autonomia industrial, o que é muito importante para o país. Então, espero que tenha ficado claro para você o que é um parque científico, um tecnopolo, a importância dele para a atividade industrial, como essa atividade transforma o espaço industrial de onde eles se instalam, e os desafios para o Brasil em aumentar investimentos na educação, em aumentar investimentos na formação de mão de obra qualificada, para que nós tenhamos cada vez mais parques tecnológicos, mais inovação tecnológica e mais desenvolvimento do país. Com isso, nós estamos encerrando o 4º vídeo a respeito de atividade industrial. Não esqueça de deixar seu likezinho aí para mostrar que você assistiu o vídeo, deixar nos comentários as suas dúvidas, suas sugestões, suas opiniões, e vamos conversar sobre isso aqui. Valeu? Obrigado e até a próxima!